Olá, galerinha do bem, Thiago falando. Eu tenho 18 anos de experiência com recrutamento e seleção e também como headhunter. E nesse tempo todo, fazendo entrevista e fazendo processos seletivos, acabei coletando muitos dados e cheguei à conclusão que existem alguns truques comprovados que fazem você passar em uma entrevista de emprego. E decidi contar aqui para vocês esses segredinhos que provavelmente ninguém te conta por aí. Só que vão te ajudar e muito para receber aquele tão sonhado sim pelo entrevistador. Beleza, então vamos que vamos! Vamos para o que interessa. Esse vídeo serve para você que ainda vai fazer a sua primeira entrevista ou para quem também já passou por processo seletivo. Entrevista de emprego é algo muito tenso, né? Eu sei bem como é, já passei por entrevista também. A gente costuma ficar meio ansioso, o entrevistador faz algumas perguntas que você acha estranho, umas perguntas meio doidas, sei lá. Ele pergunta uma coisa, a gente fala outra, fica meio perdido, né? Diante disso, vem com a minha primeira dica, que é: seja a solução. Thiago, como assim ser a solução? Então, quando se abre uma vaga de emprego, sempre é para resolver algum problema em questão na empresa. E muitas vezes não nos comportamos como uma solução. A gente busca saber muitas coisas sobre a vaga, qual o benefício dela, o salário, o horário de trabalho, mas esquecemos do principal, de querer saber o que aquela empresa está precisando com a abertura daquela vaga. Entenda qual é o problema, para aí sim você se colocar como uma solução. Por exemplo, estamos abrindo essa vaga para aumentar nossas vendas no digital, ou estamos abrindo essa vaga para melhorar o atendimento ao cliente. Quando você sabe isso, agora fica muito mais fácil para que apresente as soluções. E você pode construir essas soluções assim. Olha que legal, vocês estão buscando alguém para aumentar as vendas. Eu trabalhei na empresa X e consegui aumentar as vendas de lá em tantos %. Ou então, que ótimo, vocês querem melhorar o atendimento ao cliente. Eu possuo uma ótima comunicação, atendi clientes na minha outra empresa e tive excelentes feedbacks. Viu a diferença? Como é tratar o processo como solução? E para quem ainda não tem experiência, procure histórias da sua própria vida que possam solucionar o problema apresentado. É muito legal a gente ir lá atrás, no nosso pensamento, verificar coisas que a gente fez no nosso cotidiano mesmo, tá? Que você não tenha, isso estou falando para quem não tem experiência. Volta lá atrás e dá um checklist na sua vida e veja algum momento que você já passou, que você tinha um problema e tornou isso solução. Algo natural da vida mesmo. Vai valer super a pena. A segunda dica é: apresente energia. É muito simples, mas às vezes exige um esforço nosso. Ter energia é gesticular, é falar um pouco mais alto, mas sem parecer um idiota. A energia brilha nos olhos. Eu, que faço muitas entrevistas, quando encontro alguém com energia, eu percebo que essa pessoa tem condições de trazer bons resultados e vai se esforçar para isso. Procure aquele brilho nos olhos que eu sei que você tem. Busque essa energia que você coloca quando faz ou conta algo que você gosta de fazer. A terceira dica é a melhor de todas para mim. Demonstre valor e não esforço. Eu fui fazer uma entrevista em um grupo semana passada para uma vaga interna. E tudo que eu escutei foi: eu tenho pós-graduação, isso e aquilo, minha faculdade é a tal, a melhor, eu trabalho aqui há anos, me esforço todos os dias. Cara, isso não aprova ninguém. Todo mundo já espera que você se esforce, mas o que é necessário é como você consegue resolver algo com menos esforço possível e ainda tenha resultado. São pessoas assim que o mercado procura, o diferente. Não mostre que você quer muito, que você vai fazer de tudo porque você precisa de emprego. Demonstre o valor que você vai agregar para aquela função e para a empresa. Imagina como se você
Imagina como se o entrevistado estivesse comprando um produto e você precisa mostrar para ele o valor que você vai agregar e o que você tem para contribuir, e não o esforço que você é capaz. A próxima dica é: seja o herói da história. Aprenda a criar uma história onde você é o protagonista. Identifique alguma situação da sua vida que ofereça algo de positivo para o âmbito profissional. Toda história de heróis tem um protagonista que saiu de uma zona de conforto por algum motivo, depois ele foi para uma missão, passou por desafios, consegue resolver o problema e depois ele volta e está cheio de conhecimento. Vou te contar uma história que achei muito bacana, que me contaram em uma entrevista, para que você entenda o que eu estou falando. Em uma entrevista para RH, para uma vaga de RH, um rapaz me contou a seguinte história. Ele disse que foi numa empresa, né, ele trabalhava em campo e chegou nessa empresa e foi fazer uma ronda para conversar com alguns colaboradores, falar algumas coisas sobre estratégias de RH, e encontrou um homem meio cabisbaixo, né, um trabalhador meio cabisbaixo. Ele passou por aquele homem, não deu tanta ideia no começo, mas depois, ele voltando, ele encontrou o rapaz de novo. Ele sentou ao lado desse rapaz e começou a conversar com ele sobre como ele estava, como era o trabalho, como era a vida dele no dia a dia, a rotina e tudo mais. Ele falou que estava tudo bem, né? O rapaz disse que estava tudo bem, que estava tudo normal, porém, disse que estava muito triste porque estava com um problema familiar. E nesse problema familiar, ele contou uma história sobre doença grave e tudo mais e tal, e falou que precisava trazer o filho para casa, só que a casa dele não tinha nenhuma condição de receber o filho doente e tudo mais. O garoto absorveu essa história e falou assim para ele: eu vou conversar com a empresa e vou ver o que eu posso fazer. Esse rapaz voltou, né, para a empresa, chegou na RH, mobilizou a empresa para fazer uma vaquinha para conseguir construir a casa desse rapaz para poder receber o filho doente. Então ele foi protagonista dessa história. Ele saiu, resolveu um problema, e resolveu um problema de um colaborador de anos. Ele contou uma história épica que sensibilizou o entrevistador. De alguma forma, me sensibilizou, porque eu vi que ele é um cara que é observador, que é resolução de problemas, é um cara que corre atrás das coisas, é uma pessoa que tem uma visão geral do processo, e isso é uma pessoa diferente, é a pessoa que eu quero, que a empresa busca, que todos os recrutadores olham e falam assim: cara, esse cara tem algo mais, mesmo que ele não passe, de repente, por uma entrevista com o gestor, mas é alguém que eu selecionaria, porque tem uma história impactante, uma história que ele fez. Ele saiu de um problema e fez todo um processo para chegar a uma grande solução. Ele ajudou a vida de um colaborador, mobilizando toda a empresa para que fizesse isso sem gastar R$1 da empresa. Legal, né? Aprenda a construir sua história e leve para as entrevistas. E a utilize da melhor maneira possível. Pois do outro lado, o entrevistador é um ser humano, normal, como todo mundo. E história, quando é boa, sensibiliza. Mas não é história triste não, hein? Lembre-se que precisa ter um gancho profissional. A quinta dica é: estude a empresa. É crucial fazer esse estudo, porque vai te levar para um nível superior. Eu particularmente adoro quando eu começo falando sobre a empresa e o candidato já sabe sobre ela e inclusive me complementa e ainda inclui algo que eu não falei. Então, dá para perceber que ele estudou a empresa. Então, estude a empresa, o que ela faz, se ela faz algum trabalho social, como ela está no mercado. Outra coisa muito boa é saber o dress code da empresa, como ela se veste, para saber como vai para a entrevista, as cores da empresa. Mesmo se a entrevista for online, é importante estar bem apresentado. A sexta e última dica é: não seja arrogante. Demonstre sempre que você reconhece seus erros. Mostre que você sabe seus pontos fracos
e que está trabalhando sempre para melhorar eles. Saber lidar com os pontos fracos não te elimina de uma entrevista. Muito pelo contrário, te dá grandes chances de aprovação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí o que vocês acharam. E lembrando, a vaga é sua.